Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Thaís, professora da disciplina de Física. E hoje, na nossa aula de Física, a gente vai estar dando continuidade à parte de magnetismo, tá? Sobre indução eletromagnética nós vamos falar hoje. A apostila de vocês na página 329. A professora já colocou aqui o subtítulo, né? Indução eletromagnética, a página da apostila certinha, tá? Nas aulas passadas, nós falamos sobre magnetismo e nós também falamos sobre força magnética. Na aula de hoje, inclusive, última aula falando aqui sobre magnetismo, a pergunta tá? Eu consigo gerar corrente elétrica através de um campo magnético? Porque nós vimos, inclusive, na aula passada, com a experiência de Ørsted, que ele provou que a corrente elétrica forma o campo magnético. E o contrário, eu consigo gerar corrente elétrica através de um campo magnético? Essa é a pergunta de hoje e é sobre esse conteúdo aqui que nós vamos conseguir responder essa pergunta, certo? Eu consigo gerar corrente elétrica através de ímãs, tá? Ímãs que formam o campo magnético. Então, essa é a pergunta de hoje, tá? Mas antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo magnético. Porque falando sobre o fluxo magnético, fluxo magnético. Falando sobre o fluxo magnético, eu começo a responder essa pergunta que eu acabei de deixar aqui para vocês, tá? Eu consigo gerar corrente elétrica através do campo magnético de ímãs. Então, aqui a gente começa a responder essa pergunta, tá? Só que eu preciso, gente, que vocês entendam o que é fluxo magnético. Então, a professora vai dar um exemplo, não tem nada a ver com o magnetismo, só para vocês entenderem e vocês mesmos já vão responder, tá? Bom, eu vou dar um exemplo para começar a entender sobre o fluxo magnético. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a rua 25 de março, certo? E a gente sabe que essa rua, ela é mega movimentada, né? O que acontece? Se ela é muito movimentada, então quer dizer que nessa rua, na 25 de março, o fluxo de pessoas é alto. Concorda comigo? Que o fluxo de pessoas que passam por essa rua é muito alto? Então, vocês já sabem o conceito de fluxo. Fluxo é a quantidade, no caso da rua 25 de março, a quantidade de pessoas que passam por aquela rua em um determinado período, certo? Então, o conceito de fluxo, vocês sabem, quer dizer a quantidade, certo? A quantidade de pessoas. Se a gente está falando de uma rua movimentada, onde passam carros, muitos carros, a gente fala que tem um alto fluxo de carros, certo? Por quê? Porque é uma quantidade alta de carros que trafegam naquela rua. Então, o conceito de fluxo, vocês sabem, certo? E o que na verdade seria um fluxo magnético? Se o fluxo é a quantidade, né? A quantidade de alguma coisa, a quantidade alta de alguma coisa. A gente falou aqui tanto de pessoas quanto de carros. Porém, na parte magnética, o fluxo magnético é o quê? Nós estudamos sobre o campo magnético na aula passada. Nós vimos o campo magnético, né? A professora inclusive desenhou para vocês, que são essas linhas aqui, tá? Nós vimos as linhas de indução também, vou desenhar aqui o ímã, tá? Nós vimos as linhas de indução. Ou seja, o fluxo magnético é a mesma coisa que muitas linhas de quê?
linhas de campo magnético, tá? Passando em uma determinada área, tá? Na página 329, tem essa imagem aqui no final da página, ó, tá? Onde tá escrito fluxo magnético e indução. E a professora vai trabalhar com essa imagem para explicar para vocês, tá? Essa questão do fluxo magnético. Inclusive, eu vou colocar aqui na lousa a definição de fluxo magnético. Na apostila tem, porém a professora deu uma simplificadinha, tá? Na definição, e eu vou colocar aqui para vocês o que seria o fluxo magnético. Então, bora lá, ó. Fluxo magnético é uma grandeza física, isso a gente já sabe, a gente está estudando em física, né? Magnetismo é a parte de física, que é inclusive fenomenal, né? E o fluxo magnético é uma grandeza de física que mede o quê? Mede a quantidade, ó, mede a quantidade de indução magnética, de linhas, tá? De linhas de indução magnética, de linhas de indução magnética. Nós estudamos sobre as linhas de indução magnética na aula passada, tá? Então, fluxo magnético é uma grandeza física que mede a quantidade de linhas de indução magnética que atravessa uma espira. Então, vamos lá, ó. Que atravessa uma espira. Tá, professora, não tem como mostrar isso daqui pra gente? Vamos imaginar então, ó, vou pegar inclusive a apostila de vocês, tá? Vamos imaginar que eu tenho essa superfície aqui, né, uma superfície plana, tá, da apostila, e que meus dedinhos são linhas de indução magnética, tá? São aquelas linhas, são aquelas linhas do campo magnético. Certo? São as linhas do campo magnético. Então, meus dedos são as linhas do campo magnético. Vamos supor que essa apostila, esse pedaço de papel, tá? Ele esteja deitadinho, assim. Vamos supor que esteja assim. E as linhas de indução magnética são meus dedos. Fluxo magnético são o quê? As linhas de indução magnética que vão atravessar uma área, atravessar uma espira, atravessar um pedaço de papel. Então, vamos supor que essas linhas de indução, ó, elas vão atravessar, certo? Só que neste papel não tá passando muitas linhas de indução, concorda? Porque, ó, se eu virar a apostila 90 graus, ó, e agora, tá passando muitas linhas de indução? Tá, né, professora? Tá passando muito mais linha de indução do que se a apostila estivesse assim. Concorda comigo, ó? Aqui vai passar uma, duas linhas de indução. E aqui vai passar várias, ó, porque a área é maior, certo? Desse jeito aqui. As linhas de indução a gente sempre identifica dessa forma aqui, tá? Pode ser assim, tá bom? Lembra da regra da mão direita e da mão esquerda, tá bom? Bom, e a gente fala que essa parte aqui, ela trabalha, né? Tanto o fluxo magnético quanto a indução. Por quê? Porque a indução é algo que induz, concordam comigo? Induz. Então, o que acontece? Eu quero calcular o fluxo magnético que passa por essa folha aqui, ó. Eu quero calcular o fluxo magnético que passa por essa folha. Tem como, professora? Tem, tá? Tem como. A primeira pergunta que a professora fez para vocês é: quando o papel tá deitado, certo?
e quando o papel está em pé. Quando que vai passar mais linhas de indução magnética nesse papel? Quando ele está assim ou quando ele está assim? Essa foi a pergunta que a professora fez agora, certo? E como que a gente calcula esse fluxo magnético? Na apostila de vocês, na página 329, tem exatamente essa fórmula aqui, ó. Φ, que é uma letra grega, tá? Que é igual ao campo magnético multiplicado pela área multiplicado pelo cosseno do ângulo. A professora agora vai explicar. Cosseno de que ângulo? Área do que, tá? Então, vamos lá. Φ significa exatamente a quantidade de fluxo magnético, ó. Fluxo magnético, tá? B, ou seja, o fluxo magnético, gente, ele depende. O fluxo magnético, ele depende de tudo isso aqui, ó. O fluxo magnético depende do campo magnético, depende da área do objeto. No caso, a professora usou uma apostila, então vai depender da área dessa apostila, tá? Multiplicado pelo cosseno do ângulo. Cosseno de que ângulo, professora? Vamos lá. Vocês provavelmente já ouviram bastante falar sobre a normal, né? Normal, professora, é aquela amiga que você falava nas aulas passadas? A amiga normal, amiga normal. Quem é a amiga normal? Eu tenho um objeto e a normal vai ser uma reta que forma 90 graus com esse objeto. Se o objeto está aqui, desse jeito, em pezinho assim, desse jeito, a normal vai formar 90 graus. Se o meu objeto está inclinado, a normal tá aqui, ó, formando 90 graus. Só que esse ângulo aqui, ó, cosseno do ângulo, esse ângulo vai ser o ângulo formado pela reta normal do objeto. Tem aí na apostila de vocês desenhadinho, tá? Nesta figura aqui, ó, tem a reta N, tá? E tem a reta beta, tá? A reta beta é exatamente o campo magnético, ou seja, tem aqui, a professora vai desenhar mais ou menos, tá? Não prometo que vai sair um desenho bem feito, tá bom? Mas é para vocês entenderem o conceito. Então, ó, tentando desenhar mais ou menos aí, que tá na apostila na página 329, tá? Nós temos... Não é bem desse jeito, né? Vamos tentar desenhar do jeito certo. Vamos supor que essa aqui seja a apostila, a folha de papel, tá? Nós temos o campo magnético, ó. Tem essas linhas de indução que atravessam uma determinada área, certo? Campo magnético. E aí, formado com esse objeto aqui, essa determinada área, nós temos a amiga normal, tá? A amiga normal, ela forma 90 graus com o objeto, forma 90 graus com o objeto, tá? E o ângulo formado pela nossa normal com o campo magnético, ó, aqui as linhas do campo magnético, esse ângulo aqui, ó, vai ser o cosseno desse ângulo, tá? Que a gente vai utilizar. Geralmente nos exercícios vai falar, cosseno de 40 graus, cosseno de, sei lá, 50 graus, tá? Nos exercícios geralmente vai ser dado esse ângulo, geralmente, ok? Então, o ângulo formado que a gente utiliza aqui no fluxo magnético vai ser o ângulo formado pela normal, a reta normal com o objeto. A reta normal é uma reta perpendicular, tá, ao objeto, forma um ângulo de 90 graus, tá? Formando assim um ângulo com o campo magnético. E esse ângulo que a gente utiliza aqui. Então, B
é exatamente o campo magnético, a área do objeto, multiplicado pelo cosseno do ângulo, que a professora acabou de explicar. Vamos fazer um exercício, tá, gente? A professora vai colocar esse exercício aqui na lousa, não tem na apostila, a professora pegou esse exercício, tá bom? Só deixa eu ver o horário aqui. A professora pegou esse exercício exatamente pra gente treinar essa fórmula aqui, tá? Então, a professora vai colocar aqui o exercício e a gente vai fazer o cálculo, tá? Por que que a professora pede para vocês prestarem atenção nesse assunto sobre o fluxo magnético? Porque daqui para frente, nos outros tópicos que a gente vai ver nesse capítulo, a gente vai precisar utilizar essa ideia do fluxo magnético, tá? Para conseguir entender a lei de Faraday, a lei de Lenz, tá bom? Então a gente precisa desse conceito, da assimilação desse conceito para entender alguns outros, ok? Então vamos lá, ó, um exercício aqui para vocês, exercício, vou passar só um, tá? Na verdade, exercício resolvido, que a professora vai passar e vai explicar para vocês, ok? Copiem esse exercício, ok? Uma espira quadrada de lado 50 centímetros é atravessada por um campo magnético de 0,16 Tesla, que faz um ângulo, ó o ângulo aqui, gente, do cosseno, ó, que faz um ângulo de 60 graus com o plano da espira. O plano da espira. A pergunta é: qual é o fluxo magnético? Qual é o fluxo magnético no interior da espira? Bom, tá perguntando qual é o fluxo magnético no interior da espira. A gente acabou de ver a fórmula Φ igual campo magnético multiplicado pela área do objeto ou a área da espira multiplicado pelo cosseno do ângulo, tá? Então, eu vou pegar as informações que eu tenho aqui, vou colocar aqui no cantinho, como eu sempre faço, e depois a gente substitui na fórmula que a gente tem para achar esse fluxo magnético, tá? Primeira coisa que a gente tem, uma espira quadrada de lado. A gente tem uma espira quadrada e cada lado tem 50 centímetros. Primeiro, o comprimento está em centímetros. A gente sabe que sistema internacional é igual a metro que a gente utiliza, tá? Então, a gente vai ter que transformar em metro, tá bom? Daqui a pouco a gente faz o cálculo da área, tá? Então, a gente vai ter a área fazendo o cálculo da área do quadrado, lado vezes lado, certo? E essa espira quadrada ela é atravessada por um campo magnético de 0,16 Tesla. Então, o campo magnético é igual a 0,16 Tesla. E a gente tem um ângulo de 60 graus. Então, esse ângulo aqui, o θ, é igual a 60 graus. Bom, então eu tenho campo magnético, tenho cosseno do ângulo, cosseno de 60 graus, só preciso encontrar a área. Vou transformar centímetros em metros. Como que eu faço, professora? Divido por 100. Isso daqui vai ser igual a 0,5 metros. Para encontrar a área, gente, de um quadrado, a gente faz o quê? Lado vezes lado. Então, é 0,5 vezes 0,5. A área vai ser igual a 0,25 metros, tá? Encontramos a área. Vamos substituir todas essas informações lá na fórmula? Então, vamos lá, ó.
Φ, fluxo magnético, é igual a campo magnético, 0,16 Tesla, multiplicado pela área. Metros quadrados, tá, gente? 0,25 é a área do quadrado, da espira quadrada, multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Quanto que é, gente, cosseno de 60 graus? Diga-me, pra professora ouvir daqui. Ah, ouvi, meio, né? É isso aí, meio, cosseno de 60 graus é meio. O que a gente faz agora? Multiplica. Só isso, professora, agora é só isso, tá? Então, vamos lá, ó, 0,16 multiplicado por 0,25 multiplicado por 0,5. Resposta, fluxo magnético. Desenhar bonitinho, né? Fluxo magnético vai ser igual a 0,02. Professora, você não falou qual é a unidade de medida de fluxo magnético. Pode ser falado Weber, né? Só lembrar do sapo, faz Weber. Ou então pode falar Weber, tanto faz, Weber ou Weber, tá? Mas como que a gente escreve isso? W maiúsculo, B minúsculo. Fluxo magnético 0,02 Weber, ok? Então essa daqui é a resposta. Gente, printa aí a tela de vocês, depois passem pro caderno, tá? É um dos exercícios que a gente fez voltado para fluxo magnético, que a gente utilizou essa fórmula que tá na página 329, aqui em cima, ó, tá bom? Bom, esse conceito que a professora falou sobre fluxo magnético, ele é muito importante, gente, para que a gente possa continuar, dar continuidade ao estudo agora, certo? Que a gente vai ver ainda nesse capítulo. Mas a pergunta inicial, vocês lembram da pergunta inicial? Ela ainda não foi respondida. Qual que é a pergunta inicial? Eu consigo gerar corrente elétrica através de um campo magnético? Essa é a pergunta. Por quê? Porque eu sei que através da corrente elétrica eu consigo gerar um campo magnético. Isso eu já sei porque Ørsted, ele provou isso através das experiências dele. Mas e o inverso? Ainda não temos resposta, certo? Não temos resposta. Então, a pergunta é: posso gerar corrente elétrica através do campo magnético? Porque eu sei que o contrário, campo magnético, né? Eu consigo gerar campo magnético através da corrente elétrica. Bom, Michael Faraday, ele responde essa pergunta, tá? Michael Faraday, ele responde essa pergunta. E ele descobriu que a variação aqui, ó, desse fluxo magnético, ele induz um campo elétrico, tá? Então, a resposta para essa pergunta é sim, tá? Vou apagar agora esse exercício pra gente dar continuidade e eu explicar direitinho para vocês sobre Michael Faraday, ok? Bom, então muita gente ainda tem bastante conteúdo para ver, tá? Bom, Michael Faraday, ele descobriu que a variação, eu boto delta na frente, tá? Variação do fluxo magnético, ele induz um campo elétrico, ou seja, a resposta para a pergunta é sim, que a professora falou, né? A pergunta, qual que é a pergunta mesmo, professora? Eu posso gerar
corrente elétrica através de um campo magnético. Então, assim, ó, gente, anota isso, o que a professora vai falar. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Mas nem todo campo magnético gera corrente elétrica, tá? Ou seja, pode ser que um campo magnético ele gere corrente elétrica, tá? Pode ser. Então, para o campo magnético ele gerar corrente, vocês precisam saber de alguns detalhes, tá? Primeiro detalhe importantíssimo, o circuito elétrico ele precisa estar fechado. Por exemplo, eu tenho um fio, tá? Vamos supor que isso daqui é um fio. Esse fio, mesmo que ele esteja ligado uma ponta nele mesmo, tá? Mesmo que esse fio ele esteja ligado, a gente pega as duas pontas do fio e liga. Esse circuito ele está fechado, tá? Então a gente precisa ter um circuito fechado. Primeiro detalhe importantíssimo. Então, toda vez que houver a variação desse fluxo magnético em um circuito fechado, a corrente elétrica vai ser induzida. Por exemplo, como assim, professora? Me dá um exemplo aí, né? Tem um fiozinho aqui, juntei as duas pontas do fiozinho, vou pegar um ímã, peguei o meu ímã aqui, vamos supor, né? Vocês estão vendo aqui um fio e um ímã, ok? Então, peguei aqui o meu fio e estou aproximando o ímã ou afastando, aproximando ou afastando. O que está acontecendo, gente? O campo magnético está induzindo a ter corrente elétrica neste fio. Se eu tivesse uma lâmpada, né? Eu tivesse esses dois fiozinhos aqui ligados numa lâmpada e eu pegasse esse ímã e aproximasse e afastasse, o que ia acontecer? Essa lâmpada, ela ia começar a acender, bem fraquinha, gente, mas ia, tá? Começar a acender. Por quê? Porque esse ímã, esse campo magnético tá gerando corrente elétrica, tá induzindo a ter corrente elétrica nesse fio, nesse circuito fechado, certo? Então, assim, esse fio e essa lâmpada, eles não estão ligados na corrente elétrica, na tomada, não, nada disso. Não tem uma pilha, uma bateria, nada disso, gente. É somente o ímã que tá fazendo com que haja corrente elétrica. Esse ímã, o campo magnético, o fluxo do campo magnético, o fluxo magnético está induzindo a passar a ter corrente elétrica aqui. Só isso, tá? Fantástico, né, gente? Deixa só a professora olhar a hora. Bom, a gente tem mais 15 minutinhos de aula, tá? Bom, então, toda vez que houver a variação desse fluxo magnético em um circuito que está fechado, vai ser induzido a corrente elétrica, certo? Então, conforme a variação do fluxo magnético, vai induzir esse circuito gerar corrente elétrica, tá? Por isso que a gente chama de indução eletromagnética, por isso que leva esse nome, porque o campo magnético está induzindo a passar uma corrente elétrica no fio, tá? Que nem o exemplo que a professora deu. E Faraday, através dos experimentos dele, chegou nessa fórmula aqui. O que quer dizer essa fórmula? Que tá na página aí 329, tá? Da apostila de vocês. O que quer dizer? Quer dizer que a força eletromotriz induzida nesse circuito, isso daqui, ó, é a força eletromotriz
induzida, tá? No circuito que, né, tá passando corrente elétrica, certo? Ou seja, essa força eletromotriz, gente, vocês lembram que a professora falava? Que é a DDP, diferença de potencial, que é dada em volts, tá? Variação do fluxo magnético, unidade de medida, Weber, é o sapo, e esse daqui é a variação de tempo, tá? Aqui é a variação de tempo, que é segundos. Então, a gente tem essa fórmula aqui para fazer o cálculo da indução eletromagnética em um circuito fechado, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não esqueci de falar nada. Agora, a gente vai falar sobre a espira em movimento no interior de um campo magnético. Página 329, a gente vai falar sobre essa última figurinha aqui, ó. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Vou colocar mais pra cá, por causa da minha luz aqui, tá? Essa última figura aqui, tá? Que a gente vai falar agora. E depois a gente vai pra lei de Lenz, que é na página 330. Então, página ainda 329. Expira em movimento no interior de um campo magnético. Então, a gente tem essa fórmula que a gente acabou de ver sobre o fluxo magnético, vai ser igual ao campo magnético vezes a área, vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, a gente acabou de ver essa fórmula aqui no início da nossa aula, tá? E dessa fórmula aqui, gente, eu não vou fazer o cálculo algébrico, porque não é esse o nosso foco, tá? O nosso foco é saber utilizar as fórmulas, saber fazer cálculos e principalmente saber a definição, que é o que a professora tá passando para vocês. Definição, fórmula e cálculo, tá? Dessa fórmula aqui, gente, fazendo cálculos algébricos, tá? Determinando, por exemplo, que um cosseno seja igual a 0 grau. Vamos supor que o cosseno seja igual a 0 grau. Ó o exemplo da professora que pegou a apostila, campo magnético, ó. Cosseno que tá formando com um campo magnético é de 90 graus. Por quê, ó? O campo magnético tá aqui, certo? Ó o campo magnético, ó. Campo magnético. E a minha folha tá aqui, ó. Minha apostila tá aqui, ó. Essa daqui é a apostila. O ângulo formado com o campo magnético é de 0 ou 180 graus, certo? 0 ou 180 graus. Por quê? Porque a apostila está paralela ao campo magnético. Nós falamos sobre isso na aula passada, tá? O que acontece quando uma carga está paralela ao campo magnético? Hoje a gente está falando de uma espira, tá? Essa espira pode ser quadrada, retangular, ok? E aí, através dessa fórmula aqui, a gente chega em uma outra fórmula, tá? Que é exatamente essa daqui que eu vou passar pra vocês, ó. Que a gente acabou de ver também da lei de Faraday, né? A gente acabou de ver que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético dividido por um tempo qualquer, certo? Fluxo magnético é tudo isso aqui. Eu substituo tudo isso aqui nisso aqui, ó. E aí eu vou fazer cálculos algébricos mesmo, tá? Opa. Campo magnético, área, cosseno, delta θ. Só que cosseno, eu vou utilizar o cosseno de 0 grau. Quando a minha apostila está paralela ao campo magnético. O cosseno de 0, quanto que é? 1, né? O professor ouviu vocês falarem 1, tá? Então, quer dizer que a força eletromotriz induzida vai ser igual a campo magnético multiplicado pela variação da área dividido por delta T. A gente sabe que isso daqui, ó,
A gente aprendeu lá em mecânica, em cinemática, que isso daqui é quem? É a velocidade, certo? Então, a força induzida vai ser igual a B, que é campo magnético, multiplicado. Só que isso daqui muda um pouquinho, tá? Vai ser lado multiplicado pela velocidade, tá? O lado de quem? O lado da espira, ok? Na apostila de vocês, na página 329, tem essa fórmula no finalzinho, tá? Da apostila. L é o comprimento, tá? Então, ó, E, força eletromotriz induzida, B, campo magnético, L, comprimento, V, velocidade. Vocês vão aplicar essa fórmula, gente, prestem atenção no exercício. Ó, vocês vão utilizar essa fórmula aqui em 2 exercícios, tá? Exercício 3 e exercício 5A. Exercício 5, letra A, do praticando. Anota aí, porque é vocês que vão fazer os exercícios, hein? E vocês precisam me enviar esses 5 exercícios sobre esse capítulo, tá? Lembrando que vale nota de apostila, certo, gente? Bom, relembrando também a primeira lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm. Então, vamos lá relembrar a primeira lei de Ohm. Ó, a professora ainda vai deixar aqui embaixo, tá bom? Pra quem não anotou, anotar. Exercício 3 e 5A do praticando, essa fórmula que vocês vão utilizar, tá? Então, vamos lá. Relembrando, a primeira lei de Ohm, gente. Tá na página 330, tá? Corrente igual força eletromotriz induzida ou tensão ou diferença de potencial, que é DDP, dividido pelo resistor, tá? Vocês vão utilizar essa fórmula no exercício 5B, ok? Então, vamos lá, exercício 3, 5A e 5B, tá aqui. Exercício 1 e 2, teoria. Leiam a apostila, pega aqui tudo que a professora tá falando e aí vocês vão conseguir responder. Pensem um pouquinho e respondam, tá? Questão 1 e questão 2, que são questões teóricas, tá? Não envolve cálculo. Bom, por último, a professora vai explicar aqui pra vocês sobre os transformadores. Temos ainda 6 minutinhos, tá? Pra professora explicar aqui pra vocês sobre os transformadores, ok? Então, vamos lá. Explicando sobre transformador. Na página 330. Então, ó, transformadores, página 330. O que são transformadores, gente? O que são transformadores? Vamos lá. Transformadores, tá? São elementos, são dispositivos que trabalham. Esses dispositivos, eles trabalham com a variação do fluxo magnético. Não tem jeito, eles trabalham com a variação do fluxo magnético. E aí, na página 330, tem exatamente esse desenho aqui, ó. A professora vai fazer, vai tentar esboçar mais ou menos o desenho, tá? De um transformador. Tô tentando mais ou menos esboçar, tá bom? Bom,
Vou finalizar aqui. Tem as duas pontas, ok? Então, aqui as duas pontas, tá? Desse fio. Isso daqui, gente, a gente tem o transformador. A gente tem a bobina 1, tá? Que é um fio enrolado várias voltas aqui. E nós temos a bobina 2. A bobina 2... Nós temos a bobina 1 e a bobina 2, tá? Ó, bobina 1 e 2. Bobina 2, tá? O que que acontece? Esse daqui é um transformador, ok? E esse transformador, gente, ele é dividido em dois enrolamentos. O enrolamento primário e o enrolamento secundário. Certo? Enrolamento primário e enrolamento secundário, tá? Geralmente, né, os transformadores, eles são feitos de material ferromagnético, tá? Que passa, na verdade, muitas voltas de fio em toda a volta dessa barra ferromagnética, tá? E aí nós temos a bobina 1 e a bobina 2, que na verdade são fios, né? É um fio, no caso aqui, que é enrolado, são várias voltas, tá? Várias voltas. Fio 1, fio 2, bobina 1, bobina 2. Enrolamento primário, enrolamento secundário. E aí a gente fala que esse enrolamento primário, enrolamento secundário, né? Bobina 1 e bobina 2, a gente identifica como 1 e 2 mesmo, tá? Inclusive nas fórmulas, porque aí tem a seguinte fórmula aí na apostila de vocês. Tensão 1 dividido pela tensão 2 igual N1 dividido por N2 igual corrente 2 dividido pela corrente 1. Aqui inverte, tá? É exatamente isso. E o que que tá dizendo? Que a tensão aqui, ó, na bobina 1, ela é dividida pela tensão na bobina 2. A gente tem uma tensão aqui e uma tensão aqui, tá? Tensões diferentes, tá? Distintas. N é exatamente o número de voltas, tá? Número de voltas. N1 da bobina 1, N2, um número de voltas da bobina 2, tá? Número de voltas do fio, tá bom? E a corrente, gente. Corrente que passa na bobina 2 e a corrente que passa na bobina 1, tá? A gente tem a tensão e a corrente, tensão e corrente. Então, a gente tem essa fórmula aqui que a gente logo mais vai utilizar. A gente utiliza essa fórmula aqui no exercício 4, tá bom? A professora vai mostrar certinho como a gente utiliza, tá? O transformador, gente, ele precisa que a corrente seja alternada. Corrente alternada, a gente abrevia dessa forma. Por quê? Porque se passar uma corrente contínua, o transformador não vai funcionar. Não adianta eu querer ligar nesse transformador uma pilha, uma bateria. Por quê? Porque corrente da pilha, corrente da bateria é uma corrente contínua. Então, o transformador não vai funcionar com corrente contínua, ó, CC, tá? A gente identifica CC como corrente contínua em física. Transformador não funciona com corrente contínua, tá? Por quê, professora? Porque a corrente contínua, ela não permite a variação do fluxo magnético. A gente precisa ter a variação do fluxo magnético. E a gente consegue essa variação do fluxo magnético somente com corrente alternada. Corrente contínua, sem chance, tá? Então, no exercício 4, vou apagar porque isso aqui você tem na apostila, tá? Então, ó, exercício 4, tá? Vocês quem vão fazer. A professora vai passar a fórmula de cada letrinha, letra ABC, e vocês vão fazer, ok? Então, ó, exercício 4 do praticando.
praticando. Deixa a professora olhar a hora. Tô em cima, hein? Na letra A, a intensidade da corrente elétrica induzida no secundário, ou seja, na bobina secundária. A bobina secundária a gente chama de bobina 2, tá? Então, a fórmula, gente, vai ser a fórmula do π. Só isso, π. Então, a potência na bobina secundária vai ser a corrente na bobina secundária multiplicado pela tensão na bobina secundária, tá? É isso que vocês vão fazer para calcular a potência máxima na bobina secundária. Letrinha B. Letrinha B está perguntando a tensão. A tensão na bobina primária. A tensão na bobina primária. Vocês vão ter que descobrir isso daqui, ó, tá? Qual é a fórmula? Tensão na bobina primária dividido pela tensão na secundária é igual a... Nós temos aqui o número de voltas, né? O número de espiras, ó. Número de espiras na bobina 1 dividido pelo número de espiras na bobina 2. Essas três informações vocês têm aí no enunciado de vocês aí na apostila do exercício 4, tá? Só substituir e encontrar o nosso amiguinho aqui, tá? A tensão na bobina 1. E a letra C, a intensidade de corrente elétrica no primário. A intensidade da corrente elétrica no primário. A gente descobre também pela fórmula do π, gente. π na bobina primária, bobina 1, tá? Vocês vão encontrar a tensão aqui na letra B. Aqui vocês encontram a tensão. Vocês vão encontrar a corrente, né? É isso que tá perguntando, a corrente. Ou seja, vocês vão encontrar a tensão na letra B, vão substituir aqui, ó, essa tensão, tá? E a potência vocês têm, que é 1.500 watts, tá aí no exercício de vocês, tá? Então, só achar a corrente. Vocês têm essas duas informações, porque essa daqui vocês encontraram na letra B e essa outra aqui vocês têm no texto. Bom, gente, então a professora pede somente para vocês enviarem esses 5 exercícios da página 331. Lá em tarefas, a professora vai criar tarefas com esse exercício para vocês anexarem essa página, tá? Bom, gente, então é isso. A professora agradece a presença de todos vocês na aula e semana que vem a gente inicia sobre o conteúdo que fala sobre temperatura. A gente vai relembrar temperatura, dilatação térmica, calorimetria, tudo isso, tá bom, gente? Então, tchau, tchau!